Olá, a segurança pública será o grande tema nas eleições municipais de 2024. Já há um consenso entre especialistas sobre esta conclusão. Também há uma repercussão no resultado das eleições de 2024 para 2026, nas eleições presidenciais, e a segurança pública continuará sendo um grande tema nas agendas dos presidenciáveis lá em 2026. Em 2024, especificamente, eu quero dialogar com a cidade. Eu quero trazer o tema da segurança pública, fazer alguns esclarecimentos e, ao mesmo tempo, alguns apontamentos, tanto para a sociedade como para os candidatos, às prefeituras e às câmaras municipais no nosso país. Primeiramente, é importante entender que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, estabeleceu no artigo 144 as competências dos entes federativos em matéria de segurança pública. O primeiro entendimento que se faz necessário ter é quais as competências que os municípios têm para enfrentar as questões da violência e da criminalidade que tanto afeta as populações que residem nos municípios, que são as instâncias federativas concretas e efetivas do ponto de vista da vivência e também jurídico no nosso país. Então é relevante pensar isso, porque os municípios, não a maioria deles, mas pelas pesquisas que nós temos informação, mais de 1.200 municípios brasileiros têm guardas civis municipais. Então, nesses municípios que têm guardas civis municipais, cuja previsão constitucional está lá no parágrafo 8º do artigo 144, da Constituição Federal, e também tem uma lei federal, que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que regulamenta as atribuições e competências desses órgãos de segurança pública, e também foi integrada ao Sistema de Segurança Pública, o SUSP, a Lei 13.675 de 2018, que instituiu o Sistema de Segurança Pública no país e teve um referendamento, o STF referendou a condição de órgão de segurança pública dentro do SUSP e das guardas civis municipais. Então, os municípios que têm suas guardas civis municipais, que de fato são as polícias municipais efetivas e concretas no nosso país, têm condições maiores de enfrentarem os problemas que afetam o seu povo ou as suas populações diversas quando falamos de violência e criminalidade. Uma outra consideração a falar é que também as polícias militares dos estados, as civis dos estados e do Distrito Federal, mas dos estados, também atuam nos municípios, porque os estados são instâncias jurídicas um tanto quanto abstratas. O que existe de concreto são os municípios. Então, as polícias militares, civis, atuam nos municípios com batalhões, companhias, bases comunitárias, aqui no estado de São Paulo, com o BAEP, e também a Polícia Civil, com os distritos policiais, com as delegacias especializadas. Todas essas forças policiais atuam no município. Então é importante ter essa clareza. Tem as prefeituras da cidade, tem as guardas civis municipais, que são as polícias legítimas da cidade, mas os estados também têm as suas polícias que atuam na cidade. Um outro apontamento que eu quero fazer aqui é que há uma conclusão empírica, um resultado a partir de pesquisas de avaliação, de que as violências e os crimes que acontecem na cidade, além de impactarem de uma maneira muito grave a vida da população, quando se trata de crime de homicídios, feminicídios, os crimes contra o patrimônio, contra a honra, contra a dignidade sexual das mulheres, contra as crianças, adolescentes, contra os idosos, contra o meio ambiente, os crimes financeiros que acontecem na cidade. Esses crimes afetam não só a vida da população, que já é muito relevante e necessário para se pautar o tema da segurança pública municipal, mas também afeta o comércio da cidade, afeta o sistema imobiliário da cidade, o valor dos imóveis, afeta também
a convivência social, o estado descontrolado da violência e criminalidade segrega a sociedade, porque muitos vão preferir uma vivência, uma convivência mais restrita a uma convivência pública. Ou seja, há um processo de degradação dos espaços públicos, das praças, dos parques, porque há um esvaziamento da população com medo, com receio, inibida por conta das ações dos criminosos. E também até o próprio patrimônio, carro, moto, celular, a população também com receio acaba, de certa forma, também ficando no espaço muito mais privado, que tem uma segurança maior. Ou seja, a segurança pública afeta também a economia local. As empresas perdem valor, os imóveis perdem valor, os empreendimentos imobiliários perdem valor de mercado, o espaço público fica degradado, esvaziado da população. Então, é relevante pautar a segurança pública com seriedade numa agenda municipalista quando falamos em eleições municipais. Uma outra questão fundamental que eu quero destacar nesses apontamentos iniciais é que a violência e a criminalidade, quando nós estamos falando de crimes graves como homicídios, feminicídios, latrocínios, crimes que causam prejuízo irreversível para as vidas, para as pessoas que foram afetadas diretamente, para aqueles familiares daquelas pessoas, para a comunidade, para a cidade como um todo. Porque quando um jovem, um adolescente, um adulto tem sua vida ceifada cruelmente, prematuramente pela violência e pela criminalidade, você tem uma vida com potencial criativo, com sonhos a serem realizados, você tem uma família que tem relações, ou seja, uma perda irreversível. Por isso que o crime de homicídio, feminicídio, latrocínio tem que ser sempre as prioridades. Prioridade número 1 numa agenda quando se fala em redução de indicadores criminais nas cidades. Pois bem, pessoal, partindo desses apontamentos, sucintamente, nós queremos pensar o que uma cidade pode fazer para reduzir os indicadores criminais, principalmente os de homicídio, feminicídio, latrocínio, os crimes graves contra a vida, mas também para garantir uma sensação de segurança que permita à sociedade viver e interagir socialmente, ocupar os espaços públicos, fazer uso, né, dos seus patrimônios e daí usufruir os direitos da cidadania. É importante, daí eu quero falar um conceito muito simples, mas com valor muito grande, agregado, que é a racionalidade de uma política de segurança. Porque não se faz segurança pública de uma maneira segregada. Também não se faz segurança pública apenas com iniciativas de apagar incêndios. Segurança pública por entender que as violências que acontecem, os crimes que acontecem, são de natureza de alta complexidade, com diversos tipos de fatores para sua compreensão, também o enfrentamento, seja na prevenção como na repressão, exige uma ação integrada entre os órgãos policiais que atuam no município, ao mesmo tempo também uma ação orientada por inteligência, por conhecimentos qualificados. Portanto, eu quero aqui pensar primeiramente na cidade. O que uma cidade precisa para racionalizar suas ações de prevenção, de repressão? Algo que nós chamamos de uma política pública de segurança pública municipal. E daí eu quero fazer um link para vocês com a Lei 13.675/2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública no país. Esta lei, ela criou o Sistema Único de Segurança Pública no país e também criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que reivindica, que exige que os demais outros entes da federação também criem as suas políticas públicas de segurança pública espelhada na política nacional,
e também crie um plano de segurança pública no âmbito agora do município, espelhado no plano nacional de segurança pública. Então, primeiramente, é entender de que é necessário ter uma agenda de médio e longo prazo para enfrentar os indicadores criminais, reduzir esses indicadores criminais e garantir maior segurança nas cidades. Então, primeiramente, é racionalizar. As ações não podem ser tão somente de apagar incêndios, ou seja, atender, no caso das guardas municipais, as chamadas do 153, que é o número padrão e oficial das guardas municipais, aquelas ocorrências que acontecem cotidianamente, que são rotineiras. Precisa ter uma racionalidade, um planejamento de médio e longo prazo. Primeiramente, isso se chama uma política municipal de segurança pública, espelhada na Política Nacional de Segurança Pública, estabelecida na Lei Federal 675/2018. Isso é importante para entender o que acontece no município, ter um panorama geral das questões, dos indicadores criminais que acontecem nos municípios, ter um diagnóstico qualificado, que isso contemple tanto a questão da sazonalidade com que acontecem os crimes, a regionalidade, a territorialidade de onde acontece com mais incidência esses crimes, o tipo de crimes que acontece, o perfil da vítima, o perfil dos criminosos, isso é relevante, a questão da idade, a questão de gênero, tudo isso vai fornecer um conjunto de indicadores para ter uma compreensão a partir de um diagnóstico qualificado para orientar uma política de segurança pública macro no âmbito do município, que vai sinalizar para onde estão indo ou para quais objetivos estão buscando as ações das guardas civis municipais e também das polícias militares e civis, como nós iremos falar quando falaremos da questão da integração. Então, primeiramente, é necessário ter essa política municipal, que é um documento, um conjunto de iniciativa, aprovado, apresentado pelo chefe do Poder Executivo, mas aprovado na Câmara Municipal, com ampla participação dos operadores da área da segurança pública, mas também da sociedade civil interessada, que atua nesta área e que tem interesse no tema da segurança pública. E dentro dessa política, você vai pensar num plano municipal de segurança pública, que é uma exigência também da Lei 13.675/2018, Sistema Único de Segurança Pública, que esse plano vai estabelecer as metas, vai estabelecer, a partir dos indicadores criminais, quais são as metas a médio e longo prazo que aquele governo, aquela municipalidade, aquele poder executivo tem estabelecidas e que tem toda uma estrutura a perseguir a realização dessas metas, ou seja, é reduzir os crimes de homicídios, feminicídios, latrocínios, crimes graves contra a vida, contra o patrimônio, e será estabelecido, e daí também criar como buscar a redução desses indicadores, como alcançar essas metas dentro do prazo estabelecido de médio e longo prazo. Então isso está dentro do Plano Municipal de Segurança Pública. Também é importante pensar na questão da prestação de conta. Prestação de contas, porque daí nós estamos falando da transparência. Um princípio previsto na Constituição Federal, no artigo 37. Todo o serviço público, os servidores públicos têm que ter, entre os princípios que orientam suas atuações, a transparência. Então, dá transparência para a sociedade do que os órgãos policiais estão fazendo e dos resultados das ações dos órgãos policiais. Se essas metas estabelecidas estão sendo alcançadas, se precisa fazer correção, fazer alteração de rota, estabelecimento de uma nova estratégia, isso a sociedade tem que acompanhar, tem que ficar sabendo, para daí ter uma validade e uma legitimidade dessas ações policiais. E, por último, nessa questão da cidade, focar também na questão da integração. Como eu falei para vocês no início, nas cidades atuam as polícias locais, que são as guardas civis municipais, as polícias militares e as polícias civis. Esses três órgãos de segurança pública têm suas competências estabelecidas na Constituição Federal e em leis infraconstitucionais para cada um desses órgãos. Como atuam todos na cidade, a Polícia Civil
que a Polícia Judiciária, que tem a competência de coordenar, de estabelecer, de criar o inquérito criminal, fazer as investigações, a segunda ação do ciclo de polícia, enquanto a Guarda Municipal, a Polícia Militar, faz a primeira ação do ciclo de polícia, que é o atendimento das ocorrências, o atendimento do flagrante delito, apresentar para o delegado de polícia, da Polícia Civil, que fará a continuidade desse processo do atendimento da ocorrência. Então, esses órgãos, essas agências públicas, esses órgãos da segurança pública, têm que trabalhar integrado. Não se aceita mais, em pleno século XXI, a questão da vaidade, a questão de querer monopolizar alguns setores da segurança pública em prejuízo da comunidade. A violência e a criminalidade estão oprimindo o nosso povo, ceifando vidas do nosso povo. O crime está se organizando cada vez mais, está à frente das ações das agências de segurança pública. Então, nós não podemos atuar de maneira segregada. Se assim continuar, iremos acumular prejuízos e a violência e a criminalidade continuará crescendo e oprimindo o nosso povo. Portanto, a integração, além de ser um comando legal da Lei 13.675 de 2018, do Sistema Único de Segurança Pública, como o foco, o tema central do SUSP é a integração, isso tem que acontecer do ponto de vista concreto nas cidades. Como que isso vai acontecer? Por meio dos gabinetes de gestão integrada municipal, que foi criado no governo já faz algum tempo, mas hoje se fala no Conselho Municipal de Segurança Pública, porque o SUSP também previu a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública, de Conselhos Estaduais de Segurança Pública e Conselhos Municipais de Segurança Pública. Então, por meio desse colegiado, um Conselho Municipal de Segurança Pública que integre esses órgãos policiais, mais a sociedade civil participando, discutir a partir da competência de cada um desses órgãos, aquilo que são competências específicas, exclusivas, competências concorrentes, competências compartilhadas, definir estratégias de trabalho conjunto para enfrentar a violência e a criminalidade e levar mais segurança para o povo. Então, nesses apontamentos sobre a pracidade, eu quero aqui entrar na questão das ações de uma agenda de segurança pública focada na corporação de Guarda Civil Municipal. Porque eleições municipais dizem respeito aos municípios, que são instâncias federativas previstas na Constituição, que fazem parte do Estado brasileiro e têm, conforme o que está anunciado no caput do artigo 144, segurança pública, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos, sim, mas dever do Estado. Então, os municípios têm o dever de garantir o direito social fundamental previsto no artigo 5º de segurança aos seus cidadãos e cidadãs. E a própria Lei 13.675 de 2018, que criou o SUSP, no artigo 2º, ela traz a compreensão jurídica, a hermenêutica perfeita do artigo 144, quando reforça que, de fato, é dever do Estado, entendendo todos os entes que compõem a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, nenhum prefeito nesse país, nenhum candidato à prefeitura nesse país pode alegar que não tem competências, que não tem o dever constitucional para enfrentar os problemas relacionados à criminalidade e à violência. Portanto, senhores prefeitos e vereadores e candidatos a prefeitos e a vereadores, vocês têm o dever constitucional e legal de pautar segurança pública e garantir para os cidadãos e cidadãs que residem nos municípios que vocês vão disputarem a segurança pública. Então, no município, são as guardas civis municipais, são os instrumentos diretos e concretos que muitas prefeituras, mais de 1.200 prefeituras no país, têm para fazer uma ação direta em defesa da população e também de enfrentamento e inibição do crime e das violências. Então, as guardas civis municipais precisam, primeiramente, serem valorizadas
no seu capital humano, uma valorização salarial condizente, para que esses profissionais tenham condições de uma dedicação quase que exclusiva na sua função e não precisem de buscarem outras formas de conseguir o seu sustento, de complementação de suas rendas. Eles precisam de um salário digno. E principalmente a partir do orçamento do PIB de cada cidade, da sua relevância econômica e política, que tem as condições de dar, né, um salário digno para os seus profissionais. Também nesse quesito, um plano de carreira. É importante que cada guarda municipal tenha um plano de carreira atualizado, aperfeiçoado, condizentes com a sua realidade e com a realidade orçamentária dos municípios. Por que é importante ter um plano de carreira? Porque nós temos ainda uma evasão muito significativa de profissionais que ingressam nas carreiras das guardas municipais e quando não há uma boa valorização, eles migram, eles saem daquela corporação e buscam espaço em outras corporações que tenham a maior valorização. Então, quando você tem um plano de carreira, você consegue dar uma perspectiva de permanência e um enraizamento daqueles profissionais na sua corporação e você torna mais efetivo os investimentos que a municipalidade faz na contratação, na formação desses profissionais. Importante. Criar também mecanismo de premiações, de honra ao mérito, isso é muito importante. Uma outra questão é a qualificação. A qualificação tem que ser continuada, porque com o aperfeiçoamento das ações criminosas, dos instrumentos que são meios para o cometimento de crime, exige um conhecimento cada vez mais atual e qualificado para fazer o enfrentamento devido. Então, os guardas civis municipais já têm uma matriz curricular estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, precisam de uma formação continuada, qualificada, com pessoas qualificadas para o processo formativo, para que cada um guarda municipal, dentro da sua cidade, consiga exercer as suas atribuições, as suas competências previstas no Estatuto Geral das Guardas Municipais, na Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que são atribuições na área da segurança pública, da ordem pública, da tranquilidade pública, atuação na parte de polícia de postura, de polícia de trânsito, fiscalização, monitoramento, aplicação de sanção em trânsito, também na área ambiental. Ou seja, existe um leque muito grande de atuação das guardas municipais na cidade e também por ter uma situação de ocorrências complexa, exige, né, um condicionamento técnico e um amparo legal para dar as prontas respostas que as ocorrências exigem. Então, não podemos perder de vista o processo formativo com qualificação para dar essa qualificação devida para que os guardas municipais alcancem sempre a excelência no exercício de suas atribuições e competência de garantir uma segurança para a sociedade. E nesse quesito, eu acho importante que tenha um fundo municipal de segurança pública. É importante que cada prefeito, que cada vereador se envolvam, se engajem em criar uma legislação municipal, obviamente com a participação social e dos operadores da segurança pública municipal, de um fundo municipal de segurança pública, para ter verbas, né, garantidas no orçamento da cidade, com a previsão devida no PPA, no plano plurianual, no orçamento anual, também na lei de diretrizes orçamentárias, para receber os dinheiros, né, as verbas que vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública, de outros fundos, também dos estados, das emendas parlamentares, ter essa conta, esse fundo, para daí ter uma certa previsibilidade no investimento nas ações das guardas civis municipais de médio e longo prazo. Então isso é fundamental. Então, pessoal, com essas ponderações, eu quero aqui finalizar esse diálogo inicial com vocês, que nós precisamos ter essa visão macro de competência, ter a relevância da atuação das guardas civis municipais no quesito de levar o direito
fundamental de segurança para o cidadão e também de chamar a consciência dos prefeitos e vereadores e candidatos dessas áreas aí, que é dever sim da cidade, é dever sim da municipalidade garantir a segurança para o nosso povo que tanto sofre com as violências. Essa é a pauta fundamental e nós estamos acompanhando e vamos dar aqui a nossa contribuição. Forte abraço.